um dos livros mais legais que eu li nesse ano e em toda a minha vida, que é O Sol é para Todos, nessa versão linda da José Olímpio. E eu descreveria esse livro como atemporal, porque a cidade que se passa esse livro, que se chama Macomb, uma cidade fictícia, no sul dos Estados Unidos, próximo ao Alabama, não se faz muito diferente da sociedade que a gente se encontra hoje em dia. O livro é contado pela Scout, a principal do livro, e toda a história se passa na visão dela. Scout é uma criança, filha do Atticus, que é um advogado da cidade, muito conhecido pela cidade, e tem um irmão mais velho, Jen. Bom, o livro é contado na visão de uma criança de mais ou menos 9 anos, só que isso não tira a profundidade do livro, na verdade, na minha opinião, só fez aprofundar mais. Ele foi publicado em 1960, mas a história se passa nos anos 30, na infância da Scout e tal. Bom, esse livro, dentre vários temas sociais que ele aborda, ele vai falar de um muito importante, que é o racismo, porque o Atticus, o advogado da cidade e pai da Scout, a protagonista, ele vai defender um negro acusado de abusar e estuprar de uma branca, na história, de uma menina branca. E todos esses fatos que vão se decorrer, é interessante que é falado de uma perspectiva infantil. E o interessante é que, como ela conta a história com frescor infantil, você vê essa história meio um pouco dramática, mas essa visão dela e como ela conta deixa um rastro de esperança, entendeu, pra você. E o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é uma rotina cotidiana e pacata no ambiente rural, durante as férias da Scout e do Jen e do melhor amigo dele, que é o Jill, e a curiosidade com os vizinhos, as travessuras inventadas por eles, né, as brincadeiras e tudo. Também eles têm um vizinho recluso que é o Paul Radley, que se chama Arthur Radley na verdade, interpretado pelo Robert Duvall no filme, na adaptação cinematográfica desse livro. São só esses conjuntinhos de pequenos casos, entendeu, que nos transportam para um lugar tranquilo, uma cidadezinha tipo como se fosse do interior daqui do Brasil. Só que tem algumas coisas sérias, já começa a ficar um pouco mais sério no final, mas na verdade é só uma história bem light, entendeu? De crianças e tudo. Já a segunda parte, que é a parte mais pesada do livro, porque começam a tratar com afinco esses temas de racismo, falam do caso do Atticus, entendeu? O julgamento é obviamente uma imbecilidade, porque é só uma armação pro negro chamado Tom Robinson, e começa a perder aquela calma e aquela quietude na cidade com as brincadeiras infantis, e começa a se dar com um lugar mais sério, que toma conta a maldade humana da história, entendeu? E isso, você fica assustado porque ela fica assustada, então você tá vendo através dos olhos dela a história. Então quando eles começam a falar de racismo, a botar fogo na casa de fulano, destruir as flores por pura maldade, ela fica espantada e a gente fica espantado também com isso. Porque a gente vê como as pessoas conseguem ser más, entendeu? E como esse livro faz a gente voltar para uma idade mais pura, e ela conta a história com a pureza, qualquer rastro de maldade espanta a gente, entendeu? Isso é uma coisa incrível do livro, ele faz você voltar a ser um pouco mais jovem do que faz você se sentir mais puro também, mais leve. Bom, como eu disse, esse livro foi lançado em 1960, e em 1961 ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio para livros, tipo um Oscar de livro. E em 1962 foi lançado o livro O Sol é para Todos, que é uma obra-prima do cinema, né, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado e ganhou o Oscar de melhor filmografia em preto e branco, e ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, que foi o Gregory Peck. Inclusive o motivo de eu estar fazendo esse livro é o Gregory Peck, precisamos falar sobre o Gregory. Que ele encarnou, entendeu, o Atticus do livro, ele fez perfeitamente o Atticus do livro, é ele, entendeu? Não dá pra não ler, não imaginando o Atticus, no caso o Gregory Peck, falando aquilo, entendeu? Inclusive o personagem favorito que ele interpretou na carreira dele foi o Atticus do Sol é para Todos. E voltando ao livro, falando de maneira muito resumida, o livro fala sobre tolerância, inocência, ou a perca de inocência, e conceito de justiça. Você vai rever seus conceitos de justiça lendo esse livro aqui, porque não tem como não rever seus conceitos de justiça lendo esse livro. A autora Harper Lee, que faleceu esse ano, em 2016, até então ela só tinha lançado um livro na vida dela, que foi O Sol é para Todos. E incrivelmente, esse único livro que ela lançou na vida dela, foi o primeiro e último até então, ele ganhou vários prêmios, até hoje vende mais de 1 milhão de cópias, e
Em 2006 lançaram uma lista de livros que todo mundo deveria ler antes de morrer, e esse livro estava em segundo lugar. O que estava em primeiro era a Bíblia, então esse livro foi considerado um dos livros que todo mundo devia ler depois da Bíblia. E também é considerado um dos livros mais importantes do século XX, desde 1900, da língua inglesa. Bom, esse livro tinha sido o único dela, mas como ela estava idosa já e foram ver as coisas dela, acabaram achando um manuscrito de outro livro chamado Vai e Coloca um Vigia. Então, na vida dela, ela só lançou 2 livros, um em 2015, 2016, né, e o outro em 1960. E o filme dele também ganhou vários prêmios, foi sucesso de bilheteria. Até hoje as pessoas consideram muito o filme por ser tão bom, não tão bom quanto o livro, porque no filme eles tratam mais do julgamento do Tom Robinson, que é um negro que está no julgamento, que eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoiler, né? E no livro já eles contam mais detalhes, eles têm um tempo para falar da infância, das coisas inocentes, entendeu? De uma pessoa de 9 a 12 anos, mas também tem a parte do julgamento, entendeu? Falando um pouco sobre o livro, sobre o filme, na verdade, por ele ser tão incrível, é porque a fotografia dele, em preto e branco, é muito linda, apesar de ser preto e branco, mas ficou muito bem trabalhado, transmite muito a inocência, do jeito que ele foi gravado. Também o elenco tá muito bom. Inclusive o ator que faz o Atticus é o papel mais icônico do Gregory Peck no filme. E a Harper Lee ajudou na hora da gravação. Foi a estreia do Robert Duvall no cinema, o Tom Hanks do Poderoso Chefão. A Scott e o Gregory Peck viraram amigos pro resto da vida, a atriz, né, que faz ela. E a Harper Lee também ficou próxima do Gregory Peck. Bom, esse livro se passa em Maycomb, mas a Harper Lee morava em Moronville, que é a cidade que serviu como inspiração para Maycomb. Inclusive, desde 1990, tem uma peça anual do Só é para Todos. E outra coisa curiosa também é que ela só terminou esse livro porque o Truman Capote e vários outros amigos e amigas da Harper cederam as férias dele para ela, então ela passou um ano em casa e foi aí que ela acabou o livro Só é para Todos. Esse livro também inspirou ativistas americanos, como por exemplo Martin Luther King. O legal que vai ressaltar é que nos quadrinhos, nos diversos quadrinhos, o filme favorito do Superman é o Só é para Todos. Fique com essa foto então do Gregory Peck e da Scott. E falando um pouco mais sobre o livro, umas curiosidades legais que eu achei é que o Jill, ele é inspirado num amigo de infância da Harper Lee, que é o Truman Capote. Ele com essa. Truman Capote, inclusive, é o escritor da Bonequinha de Luxo, um filme protagonizado pela Audrey Hepburn, e A Sangue Frio. Então é isso, galera. Se você assistiu até aqui, muito obrigado por assistir. Mostre pros amigos. Se você gostou, comenta aí. E essa resenha é uma resenha que eu queria fazer há muito tempo, porque eu adorei esse livro. Então é isso, galera. Obrigado por assistir. Até a próxima. Se inscreva no canal, tá saindo detonado do jogo Pokémon. E vai sair todo segundo, sai resenha ou coisa de literatura. E obrigado, até a próxima e fui!